Esse é o nosso querido irmão Bruninho. Ele deixou registrado lá no Facebook que nós não devemos tocar nos ungidos de Deus. Um argumento muito usado pelos falsos profetas para poder ter liberdade, né, de continuar enganando o povo. Nosso querido irmão Bruno está indignado, né, comigo. E ele registrou, deixou escrito: acredito que a Irmandade deve ser induzida a ler a Bíblia e buscar resposta de Deus nas orações. Postar coisas que o ministério acha ou deixa de achar não é a melhor maneira de alertar o povo de Deus. Pelo contrário, gera contrito e contenda. E sobre isso temos exemplos muito fortes, como a divisão da CCB, uns por defenderem os dons de Deus e outros defenderem a ética e a moralizar, pela falta de comunhão do povo. Então é isso aí, né, meu querido Bruninho? Você está viajando no que se refere à palavra de Deus, tá? E não percebeu ainda que estes homens estão negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Está lá no terceiro ponto de doutrina. Vou pegar aqui, ó, o nosso inário. Veja aqui, ó, tá vendo? Pontos de doutrina. Ó, isso aqui é o nosso inário, viu, filho? Ó, vendo aqui, ó. Inário. Nosso inário, tá? No final, você nunca viu. Você nunca notou isso, nunca prestou atenção, tá vendo? Mas são os pontos de doutrina. O terceiro deles aqui, ó, tá vendo aqui? Diz que nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele por conseguinte duas naturezas, a natureza divina e humana. E é, por isso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está entendendo, meu filho? Está entendendo? Só que esses homens do ministério, eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Há 50 anos atrás, a maçonaria tomou conta da liderança da igreja e vem pervertendo as suas doutrinas, tá? Há 16 anos que eu venho denunciando isso, viu? E eu não tinha como provar, mas agora eu tenho, meu filho, tá? Você abre o primeiro ponto de doutrina e diz lá que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, tá? Mas eles perverteram esse ponto de doutrina em 1995, acrescentando a palavra contendo. Sabe por que eles fizeram isso? Para desacreditar a Bíblia como a infalível palavra de Deus e a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, conforme está aqui na nossa doutrina, meu filho, tá? E eles vêm pregando ao longo desses anos todos que a palavra de Deus está na boca deles. Não está aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia para estes homens é apenas um livro de referência. Eles estão usando a Bíblia para dar fundamentação às suas falsas pregações. Entendeu? Outra coisa, por que eles fizeram isso? Porque a Bíblia inteirinha dá testemunho da divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Então, se eles enfiam na cabeça da Irmandade que a Bíblia não tem autoridade para formar os nossos pensamentos e mudar as nossas crenças, a Irmandade não vai se incomodar em que eles tirem do centro da atenção da igreja o Senhor Jesus, tá? O que eles já conseguiram, tá? Também perverter o segundo ponto de doutrina não tinha como provar, mas agora você pega o inário número 5 e você vai ver que eles sacaram o verbo haver, tá vendo? E
do segundo ponto de doutrina e colocar o verbo estar, onde diz, nele há três pessoas distintas. Eles sacaram esse verbo haver e substituíram pelo verbo estar, fazendo a seguinte redação: nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Qual a diferença? É que o verbo haver indica uma situação imutável. O verbo estar indica uma situação que muda. Por exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Ou você vai estar curado. Entendeu? Mudou ou não mudou? Mudou, mas o verbo haver não. O verbo haver, quando diz nele há três pessoas distintas, quer dizer que a personalidade de Deus é assim na eternidade, agora é assim e será eternamente, porque Deus não pode mudar a sua personalidade. Entendeu? Porque eles resolveram assumir que Jesus Cristo não é Deus. Ele está Deus. Mas presta atenção, são uns idiotas, por quê? Se Jesus Cristo está Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, também está Deus. Entendeu? Meu filho, amanhã pode ser que ele não esteja mais. Outro tomou o lugar dele. Então esses homens são loucos e estão sem a guia de Deus e estão pervertendo as nossas doutrinas. Mas ainda, você acredita que você vai se salvar sendo firme e fiel. Vai se salvar porque batizou, porque você pertence à congregação. Você acredita que você vai se salvar. Você não confessa a sua salvação. Só que isso não é a nossa doutrina. A nossa doutrina diz que a salvação é pela fé, somente, tá? E você lê o ensino de Jesus a respeito da salvação, ele trata a salvação sempre no verbo ter e no verbo ser, no presente do indicativo. Quer dizer, salvação não é futura, ou é aqui e agora, ou você tem ou você não tem. Isso também ensinaram os apóstolos. Então, se você espera um dia ser salvo, isto é sinal, significa que você está perdido, que você é uma alma perdida, porque você não crê na suficiência, no valor daquele sangue derramado que foi derramado para o perdão dos seus pecados na cruz do Calvário. Simples assim, simples assim. Então, esse argumento que você está usando, que nós, usando aí uma citação lá do Velho Testamento, não toqueis nos meus ungidos, fica sabendo de uma coisa. Desse versinho, sabe, se valem os falsos profetas, enganadores, porque eles querem continuar enganando o povo e ensinando falsas doutrinas. Tá? Veja só, a mente, a situação espiritual que você se encontra. Eu postei um tópico onde eu estou apresentando a fundação das nossas doutrinas, o fundamento do segundo ponto de doutrina, que diz que a personalidade de Deus é constituída de três pessoas distintas. Eu mostrei a fundamentação bíblica, a fundação que essa doutrina tem dentro das Escrituras, e está causando esse escândalo todo. Muita indignação, muita revolta. Por quê? Porque vocês todos estão de cabeça feita e não confessam a salvação porque não são almas salvas. Tá? Por que não são almas salvas? Porque vocês não acreditam no testemunho que Jesus Cristo deu. É simples assim, meu filho. Tá? Abre o seu olho, fique esperto. Tá? E fique com Deus. Me ama, tá? Não me odeie não, tá?